Norte do estado. Um abraço forte, muito obrigado pela audiência. Vamos falar de saúde. Sabe a doença de Chagas, doença transmitida pelo inseto barbeiro? Pois é, continua a ser um grave problema de saúde pública na Bahia e em todo o mundo. A gente pensa que é coisa do passado, que nada. Afeta milhares de pessoas. E para combater essa realidade, o projeto Oxente Chagas Bahia, coordenado pelo pesquisador Fred Santos, da Fiocruz Bahia, oferece como solução inovadora, por exemplo, testes rápidos para detectar a doença de forma precoce e eficiente na atenção primária, para que se reduza o impacto da doença na vida das pessoas. É sobre o assunto que a gente conversa agora com o próprio pesquisador da Fiocruz, coordenador do projeto Oxente Chagas Bahia, Fred Santos. Muito obrigado, Fred, por estar aqui conosco. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jefferson. Muito obrigado. Bom dia a você e a todos. Pois é, uma doença que continua sendo um grave problema de saúde pública, especialmente em regiões rurais da Bahia. Por quê, hein? Com tanto avanço na medicina, a gente ainda não conseguiu controlar a propagação dessa doença de forma eficaz, principalmente nessas áreas de alta prevalência, não é? O que está acontecendo? Jefferson, a doença de Chagas, ela é muito complexa. Então, quando a gente pensa em Chagas, a gente tem que pensar uma série de problemas que estão por trás da doença, né? Então, primeiro, o diagnóstico ele é muito eficaz, porém depende de uma infraestrutura de laboratório. Então, o paciente que vai fazer o exame, ele tem que se deslocar para um centro urbano, procurar um laboratório de média a alta complexidade para fazer o seu exame. E no laboratório, o diagnóstico só é firmado, né, após a realização de dois testes diferentes. Então, a combinação desses dois testes é que define se o indivíduo é positivo e negativo. Agora, imagine você, um indivíduo que mora em uma área remota, rural, longe do centro urbano, ele não vai ter acesso a esse diagnóstico. Então, por isso que a doença de Chagas hoje, os pacientes, eles encontram esse grande obstáculo para conhecer o seu estado sorológico, na verdade, né? Saber se tem ou não a doença. E é onde a doença costuma incidir com mais frequência, nessas áreas rurais? Isso, por causa da presença dos triatomíneos, que são os barbeiros. Sim, Como você falou mais cedo, eles são os transmissores do protozoário que causa a doença de que é o Chagas. Então, eles são Trypanosoma mais. cruzi, não é isso? Exatamente, eles são mais frequentes nessas regiões. Porém, não são exclusivos de áreas rurais. E já foram detectados também em áreas urbanas, inclusive aqui em Salvador. Agora, você falou de dois testes e, no entanto, o projeto Oxente Chagas Bahia, ela oferece, é um teste só e é um teste rápido para a doença de Chagas? Como é que funciona isso? Isso, é um teste tradicional, um teste rápido. Fura-se o dedo do paciente, coleta-se uma gota de sangue, coloca no dispositivo, espera 15 minutos e sai o resultado. Esse é um teste de triagem. Sim. Se o resultado for negativo, o indivíduo não tem a doença. Mas se o resultado for positivo, aí sim que a gente deve confirmar com esses testes sorológicos realizados nos grandes laboratórios. É uma opção esse teste que não está ainda incorporado, por exemplo, na tecnologia do SUS, ou seja, nos serviços oferecidos pelo SUS. Por quê, hein? O que impede, por exemplo, a incorporação de um teste como esse no Sistema Único de Saúde? Essa é uma excelente pergunta, Jefferson. Então, para incorporar qualquer tecnologia no SUS, essa tecnologia tem que passar por algumas avaliações, né? Então, o Ministério ele é muito responsável, né, na questão de novas tecnologias, para ser adotado tanto na atenção primária, secundária e terciária. Então, tem um órgão no Ministério que se chama CONITEC. Ele que é responsável por essa incorporação, e para que isso aconteça, ele precisa de algumas avaliações, um dossiê, um relatório com algumas informações, como, por exemplo, a, a efetividade diagnóstica desse teste em campo, em cenário real, né? Ou seja, o teste precisa ser avaliado na população. O segundo documento é um estudo que é chamado de custo-efetividade, que ele vai avaliar o quão bom é esse teste em relação a outras tecnologias. E o terceiro é qual o impacto que isso vai ter no orçamento do governo após ser implantado. É chamado estudo de impacto orçamentário. Então, com esses três documentos é que a gente pode dar entrada na Conitec para a incorporação da tecnologia no SUS. Aí eles abrem uma consulta pública e após a consulta pública essa tecnologia é incorporada. É um caminho meio difícil ainda, não é? De ser
trilhado. Você falava há pouco, né? A incidência da doença de Chagas é mais comum nas zonas rurais, existe essa dificuldade de acesso das pessoas que acabam tendo a doença aos exames. Qual é o impacto da demora do diagnóstico na vida das pessoas que convivem com essa doença, Fred? Perfeito. A doença de Chagas, ela causa basicamente dois grandes problemas no indivíduo que é acometido, que é o portador da doença. Primeiro, os danos cardíacos, que são danos progressivos que vão aumentando ao longo da vida do indivíduo, chegando ao ponto do indivíduo desenvolver aquela cardiomegalia, o coração grande, né, como as pessoas popularmente relacionam a doença de Sim. Chagas. E um outro fator são os danos no sistema digestivo, basicamente no esôfago ou no cólon, levando ao megaesôfago e ao megacólon. Isso aí tem uma série de complicações clínicas para o paciente, como dificuldade de engolir, formação de fecaloma, dificuldade de defecar, levando à necessidade até de cirurgia para remover esses órgãos que estão dilatados. Quanto ao coração, muitos indivíduos já usam marca-passo devido a danos cardíacos, e como esses danos são progressivos, alguns deles necessitam também de transplante cardíaco. Ou seja, Então, é uma doença que não tem cura? ela tem cura na fase inicial, na fase aguda. Então, assim que o indivíduo se infecta e é detectada a infecção precoce, trata-se. E aí a chance de cura é alta. Porém, quando a doença ela começa a cronificar no indivíduo, ou seja, ficar mais velha, mais antiga no indivíduo, Sim. a chance de cura vai diminuindo. Porém, é importante o tratamento, porque o tratamento ele retarda o aparecimento dessas manifestações cardíacas e Dos digestivas. Então, sintomas. por isso que é importante identificar precocemente e iniciar tratamento. Você já citou, disse aí como que é difícil ou está sendo difícil para que essa tecnologia, esse novo exame, por exemplo, possa ser adotado pelo SUS. E como garantir, por exemplo, que também essa tecnologia chegue às comunidades mais vulneráveis, que os próprios profissionais de saúde estejam mais preparados para usá-la de forma eficaz? Existe essa possibilidade, Fred? Ou está restrita Existe. aqui a Salvador? O Não, acesso a esse teste rápido? existe essa possibilidade. Então, o que precisa ter é uma conscientização maior da classe saúde. Quando eu falo saúde, eu não digo só médicos, são os médicos, enfermeiros, os próprios técnicos de laboratório e de enfermagem, né? Então, uma vez que o paciente é identificado com qualquer sinal ou sintoma, que leve à suspeição da doença de Chagas, deve-se fazer o teste rápido. Porém, não está disponível ainda, né? Então, quem é que vai priorizar as áreas onde esse teste vai estar, será ofertado para a população, será o próprio Ministério, mas após a incorporação. Então, a gente está subindo os degrauzinhos ainda dessa Pois grande é, vai ter que escada. passar ainda por esses estudos aí de custo-efetividade, o impacto orçamentário que isso vai representar também. Isso. Ou seja, é uma burocracia que certamente atrasa a adoção de soluções mais efetivas que poderiam salvar vidas, Fred. Claro, mas é uma burocracia necessária, porque imagine só, se qualquer tecnologia sem esse tipo de avaliação fosse lançada no Sistema Único de Saúde do Brasil, o impacto deletério e negativo poderia ser superior aos benefícios para a comunidade. Porque hoje em dia existem diversas tecnologias que elas realmente precisam ser avaliadas, Jefferson. Então, eu acho que esse caminho longo, ele é necessário. Existe uma proposta de rastreio em massa da população em áreas com alta incidência de chagas? Isso está no radar de vocês? Tá. Esse projeto nosso agora, o Shin Chagas, ele é piloto. Então, a gente está começando por Tremedal e Novo Horizonte. Que Dois são municípios localidades exemplos. onde há grande incidência da doença de Chagas. Exatamente. Esses municípios, eles foram escolhidos porque foram os últimos focos no Brasil do barbeiro que vivia dentro das casas das pessoas, que era o Triatoma infestans. Então ele foi eliminado do Brasil inteiro, só ficou nessas duas cidades, até os anos de 2011 e 2015. Então, provavelmente, a gente estima que haja muitos casos silenciosos no município, em ambos os municípios. E após esse estudo piloto, a gente vai ampliar para outros municípios da Bahia.
outros municípios endêmicos que também precisam desse tipo de abordagem. Mas é um teste rápido já acessível, por exemplo, a moradores de Salvador ou de outro, ou seja, as pessoas em geral, basta procurar quem? A Fiocruz? Não, não é um teste acessível. Esse teste ainda está apesar da gente já ter esse teste com registro na Anvisa desde 2022, ele ainda não está disponível no serviço público, nem no Sim. privado, tá? Então, é um teste produzido por Biomanguinhos, que pertence à Fiocruz, para o Ministério da Saúde. Então, até a finalização do estudo, ter essa incorporação na Conitec, lá no Ministério, a gente não oferta ainda esse teste para a população em geral. Então, ele está sob a avaliação agora em campo. Só para a gente encerrar, como é que você vê o papel da ciência, das instituições, como a própria Fiocruz, exatamente para pressionar o poder público para que políticas de saúde alcancem efetivamente essas comunidades mais distantes, nas zonas rurais, e que possam ser beneficiadas com essa tecnologia? Fundamental, né? A Fiocruz e outras instituições de pesquisa, elas têm um papel fundamental na formação de políticas públicas junto às equipes especialistas do Ministério da Saúde e também de outras pastas, já que nessas instituições a gente tem os maiores especialistas no Brasil sobre esse tipo de abordagem, né? Então aqui a gente tem especialistas em todas as doenças infecciosas de interesse médico-sanitário do país, além também de especialistas em doenças crônico-degenerativas. Então, o conhecimento que a gente tem, teórico e prático, junto com o Ministério, que a gente formula essas políticas públicas para ser aplicadas aqui na nossa população. É isso aí. Tem mais é que bater nessa tecla. Muito obrigado, Fred Santos, pesquisador da Fiocruz e coordenador do projeto Oxente Chagas Bahia. Sucesso aí para você. Muito obrigado mais uma vez. Abraço, até uma próxima, Fred. Obrigado, Jefferson. Um grande abraço. 8h45 na tarde, FM.